Olá, eu sou Davi, sou pastor da Igreja Batista da Reforma Agrária em Valinhos, São Paulo, e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. O nosso tema de hoje será Cristo. E eu quero começar lendo uma parte da Bíblia que está lá em 1 Timóteo 2, verso 5, e também o verso 6, que diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém. Com certeza, você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes falar a respeito de Jesus. E as pessoas por aí também conhecem sobre Jesus, sabem que ele existiu, que foi uma pessoa diferente, especial. Agora, quem realmente foi e quem realmente é Jesus? Será ele apenas um homem normal, fundador de uma religião? Será ele alguém com um QI elevadíssimo? Ou será ele uma pessoa com alto poder de conquistar o público com seu carisma? Será ele um mestre da moral e da ética, capaz de despertar em nós os mais belos sentimentos? O que será que a Bíblia diz sobre Jesus? E o que nós, como cristãos batistas, acreditamos a respeito de Jesus? É isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu vou falar a respeito de Jesus pensando um pouco na trajetória de Jesus, digamos assim. E o primeiro passo dessa trajetória de Jesus que nós temos que entender é que Jesus Cristo é Deus. Você precisa entender isso. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus Pai, e sendo Filho de Deus Pai, ele compartilha com Deus Pai a divindade. É por isso que Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, eu e o Pai somos um. Embora Jesus seja uma pessoa distinta do Pai, ele compartilha da mesma natureza divina que o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Então Jesus Cristo é alguém divino, ele é Deus, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Esse mistério, nós já falamos sobre ele lá na segunda aula, sobre Deus. Nesse mistério nós damos o nome de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus em três pessoas. Então Jesus é Deus, isso tem que ficar claro para todos nós. Você se lembra, por exemplo, de Tomé, lá em João 20, 28. Jesus aparece para Tomé ressuscitado. Tomé se prostra diante de Jesus e fala assim: meu Senhor e meu Deus. Olha como Tomé chama Jesus. Lá também no Evangelho de João 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a trajetória de Jesus começa com esse fato fundamental: Jesus é Deus. E aí, sendo Deus, o que isso significa? Muitas coisas. Por exemplo, Jesus não foi criado, porque Deus não é criado. Deus cria. Então, Jesus existe eternamente. Nunca houve, em momento algum, um tempo em que Jesus não existisse. Ele existe, desde sempre, sem começo e sem fim. Ele é, de fato, como diz lá em Apocalipse, o Alfa e o Ômega. Além disso, Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus tem toda a autoridade no universo. Jesus é Deus. Então a trajetória de Jesus começa assim. Ele é Deus. Além disso, a Bíblia nos ensina que Jesus é o Criador de todas as coisas. Lá em Colossenses 1, versículo 16, diz assim, que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, domínios, poderes, autoridades, tudo foi feito por meio dele e para ele.
Então, na criação de todas as coisas, Jesus esteve envolvido. O Pai e o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas. Jesus é o criador de tudo. A Bíblia também fala que Jesus é o sustentador de tudo. Ele que faz com que as coisas permaneçam de pé, vivas, funcionando. Ele que faz com que o universo não se decomponha de uma hora para outra. Lá em Hebreus 1 fala que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja só a trajetória de Jesus. Ele é Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas. E além disso, e aqui eu peço que você preste muita atenção, há 2000 anos, Jesus Cristo, embora seja Deus, desde toda a eternidade, ele nunca deixou de ser Deus, ele assumiu a natureza humana, ele encarnou. E quando Jesus se tornou homem, ele se tornou, isso é importante, irmãos, prestem atenção, ele se tornou um homem igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Então ele é igual a nós. Ele nasceu como um bebê, mamou no peito da sua mãe, ele corria como uma criança, caía, ralava o joelho, ele cresceu, aprendeu uma profissão, ele tinha amigos, se relacionava com as pessoas, ele podia ser tocado, ele tinha que ir no banheiro, tinha que tomar banho. Jesus se tornou um ser humano igual a nós. A única exceção era que ele não pecava. Jesus nunca pecou. Ele não tinha o pecado original dentro dele, que é aquela tendência que nós temos de contrariar os mandamentos de Deus, e ele também nunca pecou na prática. Então Jesus se tornou um ser humano igual a nós. Só que quando Jesus se tornou ser humano, não significa que ele tenha deixado de ser Deus. Porque como que Deus pode deixar de ser Deus? Isso é impossível. Então Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo como homem e assumiu a natureza humana, ele se tornou alguém que é 100% Deus e 100% homem. Totalmente divino e ao mesmo tempo totalmente humano. Esse é um grande mistério. Na teologia histórica se fala assim, uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Então isso é algo maravilhoso. É por isso, porque Jesus se tornou homem como nós, sem deixar de ser Deus, como ele sempre foi e continua sendo, é por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Sendo Deus, ele pode nos conectar a Deus, e sendo homem, ele pode conectar Deus a nós. Ele é homem e Deus. E mesmo hoje, Jesus continua sendo 100% humano e 100% divino. Esse é um grande mistério da pessoa de Cristo, mas que é claramente ensinado nas Escrituras, quando nós vemos vários textos mostrando a divindade de Jesus, e em paralelo, vários outros textos mostrando a humanidade plena de Jesus. Por exemplo, ele dormiu. Ele era um homem, como todos nós, e continua sendo um homem, só que glorificado. Então, continuando a trajetória de Jesus, ele é Deus, é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Nós teremos uma aula específica sobre a cruz, específica. Mas por hora nós temos que entender que ele morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Essa ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição espiritual. Foi uma ressurreição completa, inclusive do corpo. Tanto é verdade que a Bíblia fala que Jesus, depois da ressurreição, apareceu para os seus discípulos, deixou-se ser tocado por eles e comeu com eles. Então ele ressuscitou corporalmente. A diferença é que o corpo ressurreto de Jesus é um corpo glorificado, glorioso, um corpo livre das mazelas que o pecado traz, da dor, do sofrimento, da morte. Um corpo imperecível, um corpo transformado, um corpo glorioso. E aliás, o mesmo corpo com que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também teremos um corpo do mesmo tipo, quando nós ressuscitarmos no futuro, no novo céu e na nova terra. Mas isso é um tema também para uma outra aula, que a gente vai se aprofundar nesse assunto. Então Jesus ressuscitou.
Continuando, né, que, puxa vida, 10, 15 minutos é pouco tempo para tanta coisa boa que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. Continuando a trajetória dele, depois da ressurreição, Jesus subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai. E, subindo aos céus, o Senhor Jesus tem o nome que está acima de todo nome. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Estando na direita de Deus, Jesus Cristo é o Rei do mundo. Ele é o soberano das nações. Jesus Cristo reina. Ele está reinando sobre todo mundo. E hoje ele continua reinando. Ele enviou seu Espírito Santo ao mundo para capacitar o seu povo ao redor da terra. E ele está reinando, exercendo o seu domínio por meio do seu povo nesse mundo. Para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam restauradas e conheçam a Deus, para que os tristes tenham esperança, para que os fracos sejam fortalecidos, para que os perdidos sejam encontrados. Jesus Cristo é o Rei do mundo, ele reina, foi assentado à direita de Deus Pai. E por fim, para a gente terminar a trajetória de Jesus, Jesus Cristo voltará. A Bíblia diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Um dia o Senhor Jesus vai voltar a esse mundo. Ele vai voltar para pôr fim ao pecado, para pôr fim ao mal, para pôr fim à injustiça e ao sofrimento. Ele virá para terminar a salvação do seu povo, para consumar essa salvação. Ele virá para nos trazer para junto dele. E aí quando Jesus vier, haverá o juízo final. E então a Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça, em onde Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais gritos de desespero, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Então, esse é Cristo. E nós falamos de Cristo pensando brevemente, resumidamente, na sua trajetória. Recapitulando, Jesus Cristo é Deus eterno. Jesus Cristo é o Criador, sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo se fez homem, se tornou 100% divino e 100% humano. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia corporalmente, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, e Jesus Cristo voltará para consumar o reino de Deus sobre o mundo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele, nós falamos na aula passada sobre o pecado. Ele é quem nos salva do pecado. Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele que resolve esse problema humano terrível chamado pecado. É Ele que faz isso. O Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alvo de todas as coisas. Ele é o fundamento da nossa fé, o motivo da nossa esperança, a razão da nossa alegria. Eu convido você enquanto nós fazemos essas aulas, convido você a entregar o seu coração para Jesus Cristo e fazer dele o amor maior da sua vida, confiando nele de todo o seu coração. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus por tudo isso. Como Deus é bom.